Semana movimentada no Palmeiras e fora do Palmeiras, mas em assuntos que envolvem o Palmeiras também. Então, primeira coisa, vamos falar de coisa boa. Palmeiras ganhando de 5-0 fora de casa, aproximando do líder Botafogo, só um ponto de diferença. Mas a gente não pode deixar de ligar o alerta para que nós fizemos 5 gols, mas nós tomamos 3 gols de um time que briga na parte de baixo da tabela. Com todo respeito à Juventude, o Palmeiras teve falhas grotescas individuais e coletivas na defesa. E isso poderia ter prejudicado o nosso planejamento, poderia ter resultado em uma derrota se nós não tivéssemos feito 5 gols, que não é comum também de o Palmeiras fazer. Então, embora tenha ganhado, o primeiro tempo fez muito equilibrado contra o Juventude, tava até com aquela pinta de que seria o mesmo esquema que foi contra o Bragantino, mas no final acabamos fazendo gol. O Estevão é o nosso diferencial. O Felipe Anderson apresentou uma pequena melhora, mas depois perdeu um gol absurdo, né? Então, fizemos 5 gols, mas perdemos muito gols. Uma arbitragem extremamente polêmica, bola recuada para o goleiro, o lance do Estevão, onde, ao meu ver, deveria ter resultado numa expulsão. Então, um jogo que teve de tudo. Teve falha defensiva, teve um ataque muito positivo, teve falha da arbitragem, né? Então, eu acho que foi um dos melhores jogos do campeonato até agora. O improvável, né? Porque eu acho que ninguém estava esperando grandes coisas desse jogo. Eu estava esperando até eu esperava que o Palmeiras ganhasse, mas com o resultado um pouquinho abaixo, mas eu acho que a gente não pode se deixar enganar. Eu acho que o Palmeiras vem oscilando muito no futebol, e isso não é dos últimos jogos. O ano inteiro o Palmeiras oscilou demais. Temos que dar o destaque para um bom futebol que volta a ser apresentado pelo Rafael Veiga, que hoje é o nosso artilheiro do século, né? 99 gols. Muito perto de fazer o seu 100º gol com a camisa do Palmeiras, que para um jogador que tem essa identificação com o clube, a gente sabe que é palmeirense, acaba dando um saborzinho a mais de vitória. Mas eu acho que a gente tem que ligar o alerta. Estamos nas últimas rodadas, temos um confronto direto, temos muitos jogadores pendurados. Então é importante manter a cabeça no lugar, foco total, para que a gente consiga alcançar o resultado de, num confronto direto, passar do Botafogo, segurar essa liderança e levar mais um título brasileiro desse ano de 2024. Bom, além disso, a gente teve também, já é da semana passada, né? Caio Paulista absolvido, enfim. Tivemos a perda, né, de um ídolo do Palmeiras, Tonhão. Em algumas situações eu encontrei com o Tonhão pelo Allianz. Tive a oportunidade de encontrar com ele também na quadra da Mancha Verde, em 2016. Eu fui num evento e sentei, tomei uma coca com ele e era muito, muito legal, porque eu acho que o Tonhão, ele talvez não tivesse noção do que ele representava para a torcida, né? Ele era muito querido pela torcida, foi um jogador que marcou uma época vitoriosa do Palmeiras e, e talvez ele não tivesse noção da importância por ser zagueiro, por ser uma pessoa extremamente humilde, ele tratava todos iguais, eu bati papo com ele tranquilamente e parecia que eu estava falando com uma pessoa que não tinha essa história que o Tonhão tinha com o Palmeiras, tinha tatuagem do clube, tinha uma identificação muito grande. E que bom que foi recíproco, que foi muito querido pela torcida. A todo instante vinha pessoas ali abraçar, tirar foto, em nenhum momento ele se nega. Estava com a família também extremamente carinhosa. Meus sentimentos à família do Tonhão, que Deus possa confortar, né? Nesse momento tão difícil que é a perda, não sei qual foi a causa, mas parece que foi uma coisa um tanto quanto repentina. Então eu só posso deixar aqui os meus sentimentos e a gratidão como torcedora palmeirense não só pelo que ele fez no campo, mas eu sempre valorizo muito o extra-campo. Então o Tonhão foi um jogador que ele teve muito respeito pela instituição. Um jogador que nunca deixou de honrar a camisa, mesmo não vestindo mais ela, para jogar futebol. Ele sempre deixou muito claro o quanto era palmeirense, sempre estava ali no Allianz, em diversas ocasiões encontrei com ele nos corredores, assisti jogo junto com ele, e era uma pessoa assim, fora de série, então partiu de forma muito precoce, né, 55 anos, mas que descanse em paz. Além disso, nós tivemos também uma polêmica do nosso ídolo Valdívia, né? Um tanto quanto forte, né? Porque está sendo acusado de crime sexual, né? De abuso sexual, de vulnerável. Eu sempre sou a pessoa que não gosta de fazer comentários sem um julgamento, sem entender o que está acontecendo. Ele foi detido nessa noite, eu não sei nem onde foi. Então, eu acho que todo o caso tem que ser investigado. Eu não passo pano, independente do carinho que eu tenho pelo jogador. Valdívia é um dos meus grandes ídolos.
Mas acho que tem que haver sim uma investigação e que sejam apurados os fatos. É uma pena, né? Porque acaba virando uma marca na carreira da pessoa, ainda que seja inocentado, mas que os fatos sejam apurados e que a justiça seja feita independente de qual seja essa justiça. Então, se ele cometeu algum ato ilícito, se de fato ele desrespeitou a honra dessa mulher, que eu não sei quem é, que ele tenha a punição que merece, e se ele não fez nada, que a justiça prevaleça e que ele consiga provar a inocência e limpar a imagem dele, porque é um jogador que tem muita identificação com o Palmeiras, mas também foi muito querido aqui na passagem no Brasil, brincava muito com os rivais, mas era um jogador extremamente divertido e que acaba decepcionando um pouco quando a gente escuta notícias como essa, mas eu não gosto de fazer pré-julgamentos, porque a gente já viu tantos casos onde não eram verídicas as acusações e já vimos casos onde eram verídicas. Então, assim como a minha postura que eu tive com relação à polêmica do Caio Paulista, eu pretendo manter em relação ao Valdívia. E quando houver, de fato, uma investigação, depoimentos, enfim, uma condenação ou uma absolução, eu posso deixar minha opinião mais explícita sobre o que eu penso, principalmente para crimes sexuais, que quem me conhece sabe o quanto eu abomino, o quanto eu tenho pavor disso e o quanto isso mexe com tudo aquilo que eu entendo como certo ou errado. Eu aguardo aí a posição da justiça para que a gente consiga até ser algum julgamento para os fatos. Mas agora a cabeça total para o Palmeiras, né? Tirando essas polêmicas, acabam não envolvendo diretamente o clube, porque o Valdívia já saiu há muito tempo. Então, voltando a falar da instituição do Palmeiras, que o Palmeiras esteja focado contra o Fortaleza, de volta no Allianz, né? Um abraço com a torcida, reencontro com a torcida depois de tanto, parece que foi um ano dentro de 15 dias. Então é o nosso momento de encontrar com a torcida, do Palmeiras encontrar com a torcida, nós encontrarmos com o Palmeiras. Foco total, acho que o estádio merece super lotação. E cabeça fria, coração quente, mais 3 pontos com foco, com força de vontade e torcer por mais um tropeço aí pro Botafogo, que eu acho um pouco difícil contra o Bragantino, mas não é impossível, né? É importante acreditar que a gente já pega a liderança na próxima rodada e, e agora é focar, porque cada jogo já faz um tempo, mas quanto mais se aproxima do final do campeonato, cada jogo realmente é uma decisão e não pode vacilar, porque um vacilo pode comprometer o, o andar, enfim, e pode levar. Esse título vai ser decidido nos detalhes, então quem vacilar pode perder nos detalhes e acabar perdendo o título também.